Shalom de Al-Shamashia, povo Eldim, povo de Al. É com muita gratidão que estamos aqui reunidos mais uma vez para trazer uma palavra. E hoje vamos falar um pouco de filhos da promessa. Filhos da promessa é o cumprimento das promessas de Al a Abraão, de fazer uma grande nação a partir da sua descendência e de abençoar todos os povos da terra. São aqueles que receberão de Al as bênçãos contidas na sua palavra, prometida através dos seus profetas. Então podemos entender como promessas de Al a comunicação explícita de sua vontade aos homens, que tem como resultado as ações soberanas de Al, que movem a nossa vida, e tem como objetivo final a glória de Al, e não o atendimento das necessidades humanas. Quero dizer, meus irmãos, não adianta ficar pedindo, lamentando e ficar aí glamorizando, né, no evangelho da prosperidade, que ele vai atender às necessidades humanas. Ele tem que atender a palavra de promessa que ele tem. Então, aqueles que são filhos da promessa sabem que ele tem uma aliança com ele, e ele vai trazer, ele vai fazer o que ele prometeu lá atrás. Louvado seja Al. A obediência aos mandamentos traz liberdade, crescimento pessoal, proteção contra o perigo e muitas outras bênçãos temporais e espirituais. A obediência pode levar-nos à vida eterna na presença do Pai Al. Sim. A obediência, meus irmãos. A obediência. As Escrituras nos diz que somos filhos da promessa, tal como foi Isaac prometido a Abraão. Em Gálatas 4:28, nós vimos isso. Em Gálatas 4:28 diz: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Aleluia. Somos co-herdeiros com o Machia. Está lá em Efésios 3:6. Efésios 3, no versículo 6, diz: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Yahshua pelo Evangelho. Aleluia, louvado seja Yahweh. Assim aguardamos o cumprimento da promessa, que Yahshua voltará para nos buscar, para estar com ele eternamente. Não são os filhos da carne que são filhos de Al, e sim os filhos da promessa que são contados como descendência do Altíssimo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Al. A gente vê isso em Romanos 8. Sim, volta um pouquinho, vamos até Romanos 8. Romanos 9, Romanos 9, versículo 8, diz assim, Romanos 9, versículo 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Al, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então tem uma diferença, os filhos da carne e os filhos da descendência. Aleluia, louvado seja Al. Voltando, segundo Gálatas, Al fala sobre os filhos da promessa. Em Gálatas, vamos voltar em Gálatas. Al fala sobre, então, os filhos da promessa. Esta promessa vem desde Abraão, cerca de 2000 anos antes do Machia. O projeto de Al é ter muitos filhos da promessa, não filhos da carne. A igreja do Criador precisa ser composta pelos filhos da promessa, isto é, pelos nascidos de novo, no Ruach. Em Romanos 9:8, que nós vimos há pouco, diz, isto é, estes filhos de Al não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Sabemos da história de Abraão
Ele recebeu a promessa do próprio Yahweh, porém não conseguiu esperar com paciência. O tempo foi passando, então procurou fazer um filho por si mesmo. Seus próprios desejos, sua própria vontade, a parte de Yahweh, os desejos que ele tinha, as vontades dele eram a parte de Yahweh. Então veio Ismael, que segundo o apóstolo Shaul, foi um filho da carne. Ismael não foi o filho da promessa. Este episódio está registrado em Gênesis 16. Havia passado 10 anos desde que o Criador havia dado a promessa de um herdeiro. Aos 85 anos, Abraão impacientemente promoveu um filho da carne. Houve um silêncio de Yahweh por 15 anos, até que o Yahweh da promessa reaparece e lhe reafirma a promessa. Em seguida, no tempo determinado de Yahweh, a promessa se cumpre. Está lá em Gênesis 21, do 1 ao 3. Gênesis 21, do 1 ao 3. Este sim foi filho da promessa. Aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Está em Gênesis 15, 4. Louvado seja Yahweh. Filhos da promessa. Os filhos da promessa. Não é pelo nosso esforço e nem pelo que ou como fazemos que alcançamos as promessas e a verdadeira liberdade que Yahweh concede aos homens quando nos submetemos ao seu propósito do Criador. Ali alcançamos as promessas. Sim, vou repetir, não é pelo nosso esforço e nem pelo que ou como fazemos que alcançamos as promessas e a verdadeira liberdade que Yahweh concede. Meus irmãos, aí nós alcançamos as promessas. No madeiro, somos libertos do pecado, somos feitos livres, não para vivermos de forma egoísta, ou fazermos o que quisermos e quando quisermos, mas para sermos escravos da justiça e vivermos segundo a vontade do Pai. Ele nos conduz nessa jornada de amadurecimento e compreensão do seu querer. Agora podemos escolher entre servir à justiça ou servir ao pecado. Ele nos libertou e nos capacitou para andarmos segundo a sua justiça, revelando o seu reino e sendo seus imitadores diante dos homens. Precisamos nos lembrar disso. Somos filhos da promessa. Fomos libertos do pecado, não para vivermos segundo a carne, mas segundo a justiça do reino de Yahweh, revelando e manifestando as suas virtudes entre os homens. Aleluia! Louvado seja Yahweh! Vamos até Romanos 4. Romanos 4 ali do 20, Romanos 4, do 20 ao 25. Diz assim: e não duvidou da promessa de Yahweh por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Yahweh. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Yahshua, nosso Salvador, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, louvado seja Yahweh, glória a Yahweh. Muito feliz por esse momento de estar com vocês, meus irmãos. Honra e glória damos a Ele. E ao dos exércitos, obrigado. Vamos ficar firme, que nós temos um tempo ainda de amadurecimento, meus irmãos. Mas é curto esse tempo, porque os tempos estão aí. Honra e glória damos a Ele. Até mais. Que eu abençoe.